Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a pressão em líquidos. Estou falando sobre fluidos, mas não é qualquer fluido, líquido. Eu vou encontrar uma fórmula que nos dá a pressão em função da profundidade no líquido. Vou falar sobre algumas aplicações como vasos comunicantes, prensa hidráulica ou pistão hidráulico, e vou falar sobre medidas de pressão, os barômetros. Então vamos começar encontrando qual é a pressão em função da profundidade. Estou considerando um líquido estático. Então qualquer porção do líquido está parada. Esse líquido é incompressível, ele é homogêneo, ou seja, a densidade dele é constante. Incompressível significa que eu pressiono ele, faço força sobre ele e eu não mudo o volume dele. Está em equilíbrio estático e a gravidade, o campo gravitacional, é uniforme. Aqui eu peguei uma porção desse fluido, tudo isso aqui é o fluido, e eu isolei ou marquei um cilindro desse fluido. Isso aqui não é um cilindro sólido, por exemplo, é o próprio fluido. Esse cilindro possui a base a uma profundidade H2 e o topo, a tampa dele, a uma profundidade H1. H1 e H2 medidos a partir da superfície. Orientei o eixo Z para cima. A área da base desse cilindro é A. Primeira coisa que a gente pode notar, se todo esse fluido está em equilíbrio estático, inclusive a porção cilíndrica, significa que em qualquer ponto não existe uma força resultante não nula. Se a força resultante for não nula naquele ponto, vai ter aceleração, vai gerar um deslocamento desse líquido, e não é o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, nas direções perpendiculares a Z, eu tenho uma força, poderia estar aqui, e vai ter uma força correspondente aqui do outro lado, que vai cancelar a força total nessa direção, nesse cilindro. Isso acontece para qualquer direção perpendicular a Z. Posso percorrer a lateral desse cilindro e isso está sempre acontecendo. Agora eu vou considerar as forças que estão no eixo Z. Elas também se cancelam, mas não de uma maneira trivial. Nesse exemplo que eu fiz agora há pouco, quem realiza essas forças nas laterais, perpendicularmente a Z, é o próprio fluido, são as porções de fluido que estão nessa vizinhança e nessa vizinhança. Agora, no eixo Z, as forças atuando nesse cilindro. Isso aqui é um cilindro bem pequeno. Eu tenho uma força-peso. Se esse cilindro tem massa emisão, está aqui a força-peso emisão G, atuando no centro de massa do cilindro. E aí eu tenho a força que essa porção aqui de baixo faz nessa base. E a força que a porção aqui de cima faz nessa tampa. Então a porção aqui de baixo está empurrando o cilindro para cima. Vamos denotar a força aqui na base por essa setinha. Aqui, F de H2, a força na profundidade 2. E aqui na tampa também vai ter uma força empurrando o cilindro para baixo. Vamos chamar essa força de F de H1. Dá para ver rapidamente que elas não podem ser iguais. Se elas fossem iguais, elas iriam se cancelar, mas ainda ia sobrar uma força resultante devido ao peso. E aí essa porção do cilindro ia descer. E não é o que está acontecendo por hipótese. Equilíbrio estático. Então a soma dessas forças no eixo Z tem que se cancelar. Então soma forças externas, eixo Z, igual, nessa orientação de eixo, eu tenho força em H2 menos força em H1 menos mg igual a 0. E aí eu vou escrever essas forças em termos das pressões. Vai ter uma pressão aqui na tampa, uma pressão aqui na base. Lembrem do último vídeo, a gente definiu pressão como sendo a força normal infinitesimal em uma área infinitesimal.
Se a pressão for uniforme, eu fico com pressão igual a força total normal sobre área total, P uniforme. Fica claro também nesse sistema que essa pressão é uniforme sobre essa tampa. Não tem nenhuma razão para a pressão nessa região do fluido ser diferente da pressão nessa região do fluido. Por simetria, né? A porção de fluido que está aqui tem as mesmas propriedades, tem a mesma vizinhança da porção que está um pouquinho para o lado. Então, se eu andar em cima dessa tampa, a pressão não vai variar. Logo, vale essa fórmula aqui. Então, vamos usar isso. Força, pressão vezes área. A área dessa tampa é igual à área dessa tampa. Se as áreas são iguais, eu espero que as pressões sejam diferentes para me dar forças diferentes. Então, vamos escrever assim. Pressão na profundidade H2 vezes área menos pressão na profundidade H1 vezes área. Vou passar esse cara para o outro lado. Massa vezes gravidade. E essa massa eu vou escrever como densidade. Se o cilindro é homogêneo, a densidade é constante, então massa é densidade vezes volume total. Vamos escrever esse volume total como área da base vezes H2 menos H1. Então, isso aqui é M vezes gravidade. E eu fiquei com a seguinte fórmula, que relaciona as pressões em alturas diferentes. A pressão na altura H2, ou na profundidade H2, é igual à pressão na profundidade H1 mais ρ, que é densidade, gravidade, vezes a altura do cilindro, a diferença de nível, H2 menos H1. Essa é a chamada lei de Stephen. Notem o seguinte, pessoal, como ela o que ela está falando para a gente. Se eu for mais para baixo no líquido, H2 for maior que H1, a pressão mais para baixo vai ser maior, vai ser a pressão aqui em cima, mais essa quantidade aqui, que se deve à altura dessa coluna de líquido. Então, quanto maior a altura de coluna de líquido que está acima de mim, maior a pressão. Natural, né? A pressão está associada com a força. Se eu tenho muito líquido acima de mim, vai ter muita força em cima de mim, vai ter bastante pressão. Posso escrever essa fórmula de uma maneira um pouco diferente, que talvez vocês estejam mais habituados. Vamos definir o H1 como sendo zero aqui em cima. Então, o ponto de referência H1 está aqui em cima. E aí o H2, como já não tem o índice 1, então esse H2 eu vou chamar de H. Quem vai ser H? Vai ser a profundidade a partir da superfície. Pego essas definições, coloco aqui nessa equação, eu fico com pressão na profundidade H a partir da superfície, igual a pressão na superfície, mais densidade, gravidade, e aqui vai ficar H menos zero, H, que é a profundidade. Também podemos chamar isso aqui de lei de Stevens, se a gente quiser. A mesma equação escrita de uma maneira diferente. Quem está realizando essa pressão na superfície? O fluido que está acima, ou seja, aquela camada atmosférica, por exemplo. Também tem peso, também tem força, também vai gerar pressão. O detalhe é que, se a gente quiser calcular a pressão da atmosfera, a gente não vai poder usar uma fórmula desse tipo aqui, porque a atmosfera, o gás, ele é compressível. Não vale essa equação aqui. Essa vale para líquidos. Vamos fazer um exemplo. Peguei dois fluidos immiscíveis. São fluidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo. Coloquei em um recipiente, um ficou em cima do outro, eles estão separados.
esse aqui poderia ser a água, esse aqui poderia ser o óleo. O nível da água é H1, o nível do óleo é H2. Eu sei as densidades, esse aqui tem densidade ρ1, esse aqui tem densidade ρ2. As densidades são constantes para cada um dos fluidos. Eu quero a pressão no ponto A, ou seja, a pressão no fundo do recipiente. Eu não posso simplesmente pegar essa fórmula e dizer que a pressão no ponto A é a pressão P0 mais alguma densidade vezes gravidade vezes essa altura, H1 mais H2. Por quê? Porque isso aqui não é um fluido com densidade constante ao longo de todo ele. Aqui eu tenho uma densidade, aqui eu tenho outra densidade. Então essa fórmula não se aplica em toda essa região aqui diretamente. O que a gente pode fazer? A gente pode aplicar essa fórmula nos pontos onde, ou nas regiões onde a densidade não varia. Ou seja, daqui até aqui na interface e da interface até o ponto A. A gente aplica por etapas. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos chamar esse ponto aqui de ponto C e esse aqui de ponto B. Então, vou usar a lei de Stevens. Vou relacionar, por exemplo, o ponto A com o ponto B. Pressão em A é igual a pressão em B mais densidade nessa região azul, ρ1, vezes gravidade, vezes essa altura, a diferença de nível entre os dois pontos, H1. Agora, quem é a pressão em B? Posso relacionar a pressão em B com a pressão em C. Pressão em B igual pressão em C mais densidade nessa região em verde, ρ2, gravidade, H2. E a pressão em C eu sei quanto que vale. É dada P0. P0 mais ρ2G H2. E agora eu junto tudo. Tirei quem é a pressão em A. O PB é isso aqui, então é P0 mais... Aí vai sobrar esse termo mais esse termo. Posso colocar a gravidade em evidência. Gravidade, ρ1 H1 mais ρ2 H2. Vamos ver o que aconteceria na seguinte situação. Se eu tivesse uma porção de fluido agora, tá aqui a porção. Ela tem uma altura total H. Sempre equilíbrio estático. Só que esse fluido ele tem a densidade continuamente variável. Ele não é homogêneo. Poderia ser, por exemplo, uma água com açúcar. Coloquei bastante açúcar na água, agitei bastante. Quando eu mexer bastante, ele vai ficar uma mistura homogênea. Mas se eu deixo ele decantar um pouco, deixo esse líquido quieto, o açúcar começa a descer e aqui embaixo vai ficar mais denso e aqui em cima menos denso. E isso varia continuamente. Obviamente eu não posso aplicar essa fórmula de novo, porque a densidade não é constante. Mas eu posso imaginar o seguinte, posso imaginar que isso aqui é uma coleção de infinitos fluidos immiscíveis. Aqui embaixo vai ter uma camada. Nessa camada a densidade praticamente não varia. Então essa camada é muito estreitinha, é um infinitésimo. Tenho outra e assim por diante. Infinitas camadas. Aí eu sei quanto vale a pressão aqui no fundo. Observem do exemplo anterior. Se eu tivesse uma terceira camada de fluido aqui, o que ia mudar no resultado? Ia aparecer um termo aqui, dentro desse parênteses, ρ3H3. Se eu tivesse a quarta camada, ρ4H4. Então, se eu tenho infinitas camadas, a pressão no fundo, ou seja, uma pressão em função de H,
é igual à pressão aqui em cima, vamos chamar de P0, mais gravidade. Aqui vai aparecer uma soma infinita, vamos chamar assim, n de 1 até nzão. E aqui vai ficar densidade, nzinho, vezes a altura de cada camada, que é h nzinho. Exatamente como eu tenho aqui, só que eu tenho nzão camadas. Se eu faço a altura de cada camada tender a zero, eu estou tomando o limite em que o nzão tende a infinito. E aí essa pressão aqui, pressão de H, vai ficar P0 mais gravidade. Essa soma no limite que o n tende para infinito é uma soma de Riemann. Isso aqui vai ser uma integral. Integral, aonde que a integral é feita? Em toda essa profundidade aqui. E o que vai sobrar dentro da integral? A densidade, que vai ser função da profundidade. Esse h é um infinitésimo, então a gente vai chamar de dh, feito de 0 até profundidade total h. Então essa fórmula a gente pode aplicar quando a densidade for uma função da profundidade. A gente pode usar as propriedades que a gente aprendeu até agora sobre fluidos para explicar algumas características dos vasos comunicantes. Aqui eu tenho um exemplo de um vaso comunicante. É um recipiente que tem vários ramos. Aqui eu tenho 2 ramos. E aí quando eu coloco o fluido, o líquido, dentro de um desses ramos, ele se espalha em todos os ramos. Então uma propriedade principal que eles possuem é que se eu colocar apenas um líquido, esse líquido é homogêneo, toda aquela história, após o equilíbrio estático, todos os ramos vão ficar no mesmo nível, independente do formato desses vasos. Sempre assumindo aqui que todos os ramos são abertos para a atmosfera. Então, no topo de cada ramo aqui tem a pressão atmosférica. Por que isso é verdade? O nível, obviamente, a gente pode observar aqui. Esse aqui é o nível nos 2 ramos. Vamos notar o seguinte, vamos pegar uma linha horizontal em qualquer lugar do fluido. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui no fundo, vai ficar mais fácil de entender. Esse aqui é um nível para essa linha que eu escolhi. Peguei esse ponto aqui e compara com um ponto vizinho. Será que as pressões nesses 2 pontos vizinhos podem ser distintas? No equilíbrio estático, não. Se elas fossem distintas, haveria um desequilíbrio de forças nessa região. Se tem desequilíbrio de força, tem deslocamento. Mas, por hipótese, esse fluido não está se deslocando, ele está estático. Então, não há desequilíbrio de forças, não há diferença de pressão entre esses 2 pontos. Então, todos os pontos no mesmo nível possuem a mesma pressão. Se isso vale para esses 2 pontos, vai valer para esse terceiro, para esse quarto e assim por diante. Todos os pontos nesse mesmo nível têm a mesma pressão. Esse primeiro resultado aqui. Agora, vamos ver por que todos os ramos possuem o mesmo nível. Calculem a pressão nesse ponto aqui. A pressão nesse ponto é igual à pressão P0, que está aqui na superfície, mais densidade vezes gravidade vezes essa altura. É só a coluna do líquido que está acima do ponto que vai gerar a pressão nesse ponto. Agora eu vou para o outro ramo. Peguei esse ponto aqui. Qual é a pressão nesse ponto? É a pressão aqui na superfície mais densidade vezes gravidade vezes essa altura. Então, se essa altura for diferente dessa altura, a pressão nesse ponto vai ser diferente da pressão nesse ponto. Mas a gente viu que todos os pontos na mesma linha, no mesmo plano horizontal, têm a mesma pressão. Portanto, essa altura de fluido tem que ser igual a
essa, independente do formato dos tubos ou dos ramos. Próxima aplicação, a gente pode falar sobre o pistão hidráulico. São dois tubos com diâmetros diferentes. Aqui eu tenho um tubo com área de seção reta A1 e aqui um tubo com área de seção reta A2. Tem um fluido dentro desse tubo. Vamos assumir aquele nosso fluido incompressível, homogêneo, toda aquela história. E esse fluido está contido por dois êmbolos que podem se mover aqui. E aí a gente aplica forças nos dois êmbolos e busca o equilíbrio. Então a gente está considerando o equilíbrio estático. Então a gente está considerando o equilíbrio, o fluido não está mais se movendo e as forças aqui estão em equilíbrio. A gente quer encontrar uma relação entre F1 e F2, descobrir quem é maior, quem é menor. Vamos usar o que a gente aprendeu sobre pressão. A gente pode olhar para esse ponto aqui, A, e para esse ponto B. Os dois estão aqui no fundo, estão no mesmo nível. A gente sabe que no equilíbrio, pressão em A é igual a pressão em B. A pressão em A, eu vou olhar para esse lado esquerdo, para o tubo da esquerda. É a pressão aqui em cima, e a pressão aqui em cima se deve à pressão atmosférica mais a força que alguém está aplicando no êmbolo. Vamos escrever essa força como F1 sobre a área A1, mais a pressão devido a essa coluna de líquido, ρGH. Vamos chamar essa altura aqui de H. Do outro lado, eu tenho a pressão nesse ponto, vem da pressão atmosférica, o mesmo P0. Vai ter a pressão gerada por F2 sobre A2. E tem a pressão gerada pela coluna de líquido, ρGH, é a mesma altura. O P0 e o ρGH se cancelam e a gente encontra uma equação que nos dá a relação entre F1 e F2. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, ou ainda F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. Então, se A1 for maior que A2, como o desenho sugere, isso aqui vai ser maior que 1, ou seja, F1 maior que F2. Eu posso fazer bastante força aqui, e só com um pouquinho de força aqui eu consigo equilibrar. Então essa ideia é para você gerar um elevador hidráulico, então aquele que ergue o carro lá na oficina. Você vai colocar o carro aqui, vai gerar bastante força nesse êmbolo. E do outro lado, um pequeno motor vai fazer uma força relativamente menor, pequena, nesse êmbolo e vai conseguir equilibrar o carro. Quanto maior essa razão aqui, maior vai ser essa razão aqui. Melhor, mais efetivo vai ser esse pistão hidráulico. Vamos ver agora como a gente pode medir pressão. O primeiro instrumento que a gente vai ver para medir pressão é o chamado manômetro de tubo aberto. É esse dispositivo aqui. Posso usar ele, por exemplo, para medir a pressão de um pneu. Aqui está o pneu do carro. Coloquei esse dispositivo no ventil, acoplei aqui, tem uma entrada para o ventil. Aí a pressão do pneu, o ar do pneu começa a empurrar o líquido que estava dentro desse manômetro. Aqui é aberto para a atmosfera e a pressão do pneu consegue empurrar o líquido até que surja uma pressão muito grande devido ao líquido, devido a essa diferença de altura aqui, que equilibra a pressão do pneu. Então vamos usar essa diferença de altura H, desnível que surgiu, para encontrar a chamada pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão P do pneu. Vamos usar a lei de Stevens, é o que a gente sempre vai usar em estática de fluidos. E a gente sempre usa pegando dois pontos e igualando a pressão, ou comparando a pressão. Pegamos dois pontos no mesmo nível, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B.
Mesmo nível, PA igual a PB. Se as pressões fossem distintas, o líquido não estaria no equilíbrio estático, o que não está acontecendo aqui, ele está em equilíbrio estático. Então, as pressões são iguais. E daqui eu tiro a pressão em PA é justamente a pressão P do pneu. E a pressão em PB eu vou olhar para essa coluna. É a pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna de água, ρgH. Água ou líquido, né? Vamos assumir que esse líquido tem densidade ρ. Daqui eu tirei a diferença entre a pressão do pneu e a pressão atmosférica, P menos P0, ρgH. Isso aqui é o que a gente chama de pressão manométrica, essa diferença aqui. Não é o valor absoluto da pressão do pneu. Obviamente, se a gente souber qual é a pressão atmosférica, a gente descobre a pressão, o valor absoluto da pressão do pneu. Para descobrir a pressão atmosférica, a gente vai usar um outro aparelho, que a gente vai ver agora, que é o barômetro. Bom, para fazer esse barômetro, a gente precisa de um recipiente com líquido, vamos imaginar que isso aqui é água, e um tubo de vidro, em geral um tubo comprido de vidro. Ele é um tubo fechado em um lado e aberto no outro. A gente enche ele de água, completamente, sem deixar nenhum pouco de ar. Encheu completamente, a gente fecha aquele extremo aberto do tubo, pode ser com o dedo, e aí vira de cabeça para baixo. E aí coloca o extremo aberto, lá onde está o dedo, dentro do recipiente com água. Aqui. E aí solta o dedo. Quando você tirar o dedo, abrir aqui, o líquido vai descer, a água vai descer um pouco. E aqui vai ficar sem nada, vai formar vácuo. E a gente mede essa altura H. Isso aqui é o barômetro. Com isso a gente consegue descobrir qual é a pressão atmosférica. Bem simples, isso aqui tudo é situação estática. Pego 2 pontos e aplico a lei de Stephen. Peguei esse ponto A aqui, que está na superfície do líquido, portanto tem contato com a atmosfera, está a pressão atmosférica. E pego um outro ponto que está no mesmo nível, mas está dentro do tubo, o ponto B. Lei de Stephen, PA igual a PB, e daqui eu tiro que PA é P0, pressão atmosférica, e PB, olho para dentro do tubo, é a pressão nesse ponto aqui, na interface entre o vácuo e o líquido, a água, vezes a densidade, gravidade e a altura H. A pressão aqui na interface é igual à pressão gerada pelo vácuo. O vácuo não gera pressão. Quem gera pressão? Quem tem peso. O vácuo não é nada, então não tem pressão. Então sobrou só ρgH. Então descobrimos quem é a pressão atmosférica. Essa pressão aqui é chamada de pressão barométrica. Por que a água desceu quando a gente tirou o dedo? Por que não ficou o tubo inteiro cheio de água? Ou por que não desceu tudo? Por que ficou com essa altura H? Bom, quem está gerando essa pressão atmosférica é o peso da atmosfera. O ar que está aqui, ele faz força. E ele está fazendo força nessa superfície. E essa força é transmitida para dentro do tubo. Então, a força que a atmosfera está fazendo aqui consegue equilibrar essa coluna de líquido dentro do tubo. Então, a pressão da atmosfera é igual à pressão da coluna de líquido. Se eu quisesse colocar mais líquido nessa coluna, aumentar aqui, eu ia ter uma pressão gerada pela coluna nesse ponto, maior que a pressão que a atmosfera consegue equilibrar. O que ia acontecer? O líquido ia descer. Se eu quisesse que esse nível fosse mais baixo, tirasse um pouco de líquido aqui de dentro, bom, aí eu ia ter uma pressão menor gerada pela coluna do que a pressão atmosférica externa. Então, o ar ia empurrar o líquido
para dentro do tubo e o nível ia subir, até chegar nesse nível que satisfaz essa equação. Pressão devido à coluna igual a pressão atmosférica. Isso aqui explica outra coisa também. Imagine a seguinte situação agora. A gente abre esse tubo aqui em cima. Cortei aqui. O que vai acontecer? Peguei um tubo aberto. Não é mais um barômetro. Se eu abrir o tubo, o líquido vai descer. Por quê? Porque vai começar a entrar ar aqui dentro, que vai fazer uma pressão para baixo ao longo desse tubo, igual à pressão que o ar aqui fora consegue fazer para equilibrar. Então, se tem um equilíbrio de pressão aqui fora e a pressão atmosférica que vai entrar aqui dentro, não pode ter coluna, senão a pressão aqui dentro seria maior. Então, a coluna vai ter uma altura zero, vai descer todo o líquido. E se eu acoplar uma bomba de sucção aqui? Vamos fazer o seguinte agora. Esqueço o barômetro. Acoplei uma bomba aqui. E eu quero sugar esse líquido ao longo do tubo. Isso aqui é um canudinho, aqui é uma garrafinha de Coca-Cola. Será que eu consigo elevar essa coluna indefinidamente? A resposta é não. Por quê? Por que a coluna sobe quando eu realizo uma sucção aqui? Não é porque a gente está gerando vácuo que a coluna vai subir. A natureza não tem horror ao vácuo. Isso sabe-se desde o século XVII. Foi o Gasparo Berti que, pela primeira vez, fez um dispositivo parecido com esse barômetro, e aí ele gerou vácuo lá na pontinha do barômetro. Então, a natureza não tem horror ao vácuo. Se a gente suga aqui, o líquido sobe porque a gente está diminuindo a pressão aqui de dentro. Então, diminui a pressão aqui, e aí o ar começa a empurrar até que a pressão aqui equilibre a pressão atmosférica. Se eu pegar a melhor bomba de sucção do mundo, eu não consigo elevar a coluna além dessa altura H, que satisfaz essa equação. Então vamos descobrir quem é o H no caso da água. Então, se isso aqui for água, voltei para o barômetro. A densidade da água, vamos colocar tudo no sistema internacional. A densidade é 1000 kg por metro cúbico. Vamos usar a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, ou a gente coloca a pressão que a gente quer e descobre o H, ou coloca o H e descobre a pressão. Vamos colocar a pressão ao nível do mar. Pressão ao nível do mar, aqui em Florianópolis, por exemplo, é cerca de 1 atm. Mas 1 atm não é pressão no sistema internacional. No sistema internacional a gente usa Newton por metro quadrado, Pascal. 1 atm corresponde a 101.325 Pascal. Na hora de fazer problemas, a gente pode arredondar isso aí para 100.000 Pascal. Isso é pressão ao nível do mar. Observe agora por que a gente fala pressão ao nível do mar. Por que a pressão depende da altitude? Ao nível do mar eu tenho uma imensa coluna de ar acima de mim, que vai fazer pressão. Se eu for lá no pico do Everest, eu vou ter uma coluna de ar bem menor em cima de mim. Jogo esses dados aqui dentro e eu pego qual é o H. Faço uma conta, vai dar aproximadamente 10,3 metros. Ou seja, se eu fizer um barômetro com água, a altura H da coluna de água vai ser 10,3 metros. Eu poderia fazer o contrário, eu vou lá, meço 10,3 metros no barômetro, jogo os dados aqui e eu pego a pressão 101.325 Pascal. Ou, se eu tiver um tubo aberto e começar a sugar nesse tubo, vou sugar a água, eu só consigo elevar essa água até 10,3 metros. Então, quando se ouve falar que alguém está extraindo petróleo a não sei quantos quilômetros de profundidade, com certeza não é com uma bomba de sucção, é algum outro tipo de bomba. Se a gente trocar o fluido, ao invés de água, pegar mercúrio, por exemplo, o mercúrio tem uma densidade que é aproximadamente 13,6
vezes a densidade da água. Pego isso e coloco nessa equação para os mesmos 101.325 Pascal, a mesma pressão. Estou aqui em Florianópolis de novo. Eu pego que a altura da coluna do mercúrio é aproximadamente 10,3 dividido por 13,6, ou aproximadamente 0,76 metros, 76 centímetros. Daí vem aquela unidade de coluna de mercúrio. 1 atm, que corresponde a 101.325 Pascal, também corresponde a 76 centímetros de mercúrio. É a coluna de mercúrio que um atm consegue equilibrar. Se eu for sugar esse mercúrio através de um canudinho, de uma mangueira, e não façam isso jamais, a altura máxima que a gente conseguiria fazer, esse mercúrio subir através do canudinho, é 76 centímetros. Posso pegar a melhor bomba de sucção do mundo, não vai subir mais de 76 centímetros. Então é isso, pessoal. Esse vídeo eu vou terminar aqui, e no próximo vídeo eu falo sobre empuxo, e aí encerro essa parte de estática de fluidos.